projeto de hoje é Economia pós-Covid-19 no Brasil. E quem vai estar dando essa aula para a gente hoje é o professor Guilherme Santos Mello. Vou fazer uma breve introdução aqui do professor. Ele é doutor em Ciência Econômica pela Unicamp e atualmente é professor do Instituto de Economia da Unicamp. E ele também é diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica de Economia da Unicamp. Então, muito boas-vindas, professor Guilherme. E agora eu vou passar a palavra rapidamente para o Rafael, para ele também explicar um pouco de como vão funcionar as regras aqui da sala. Bom, acredito que é por alguns problemas de conexão, o Rafael ele não conseguiu falar agora, mas então eu vou brevemente explicar aqui as regras da sala. Bom, só pedir, por favor, a todos vocês, atenção para manter os microfones desligados, porque assim evita o ruído e facilita a apresentação do professor. No final da exposição do professor, a gente vai fazer 4 rodadas de perguntas e até mais ou menos um limite de uns 45 minutos, para não passar muito do tempo. Todas as perguntas que vocês tenham, podem ser enviadas pelo chat aqui mesmo, do Meet, e daí depois a gente vai acumulá-las nesses blocos e perguntar ao professor. A conversa será gravada e hoje, às 7 horas da noite, vai estar disponível no canal oficial do Instituto de Economia da Unicamp e também nos grupos de WhatsApp e no e-mail de todos que se inscreveram no projeto. Então, eu passo a palavra ao professor Guilherme Mello, por favor. Bom, bem-vindos, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês nesse projeto. Acho um projeto super interessante e para mim foi um prazer ter sido convidado para participar aqui com vocês. O tema da conversa, e eu quero abrir falando algo rápido para depois abrir para dúvidas e questões de vocês. O tema dessa conversa é a economia no pós-Covid, né? O que muda na economia brasileira e na economia mundial com a crise do coronavírus? Bom, a verdade é que, de um ponto de vista geral, eu diria assim, ou internacional, a mudança é drástica, né? Muda tudo, eu diria. Ao mesmo tempo que muda tudo, muitas das tendências que nós já assistíamos se reforçam. É curioso porque quando a gente fala mudar tudo, a gente pensa que todas as tendências vão se reverter, e isso não é verdade, né? Então, vamos passar primeiro para entender um pouco o que é essa crise do ponto de vista econômico. Do ponto de vista sanitário, vocês já devem estar mais do que calejados de ouvir na TV e ler no jornal, etc., o que é a crise do coronavírus. Mas e do ponto de vista econômico? Qual o significado dessa crise? Bom, primeira coisa importante a ressaltar é que ela é uma crise diferente das crises anteriores. Porque, por exemplo, vamos pegar como exemplo a crise de 2008, que talvez seja um referencial que a maioria de vocês viveu, né? A crise de 2008 é uma crise que começa no mercado de crédito dos Estados Unidos, né, de crédito imobiliário, é um pedaço do mercado de crédito americano, e começa a reverberar para o conjunto do mercado financeiro. E aí, quando ele atinge os bancos e o sistema de crédito, obviamente ele atinge também as empresas. Não só porque as empresas têm investimentos financeiros, mas também porque as empresas precisam de crédito. E com o mercado financeiro e o mercado de crédito ruindo, as empresas não têm crédito.
Então, você paralisa o sistema de crédito, paralisa o mercado financeiro, né? Tem, na verdade, um travamento das linhas de crédito, digamos assim, e a partir daí nós começamos a viver um problema que atinge também os trabalhadores, porque se as empresas não têm crédito, elas deixam de funcionar e os trabalhadores param de ter emprego, né? Então, vejam a sequência. É uma sequência que começa no mercado financeiro, no mercado de crédito e atinge finalmente as empresas e os trabalhadores. Aqui, claro que essa passagem é muito rápida. Não é uma coisa que você fala assim, em um mês aconteceu, 5 meses depois atingiu os trabalhadores. Não, é quase que imediato, mas a sequência é essa. E veja que para corrigir, para superar essa crise, qual era o grande segredo? Era estabilizar os mercados de crédito, estabilizar os mercados financeiros. Porque se você conseguisse retomar o ciclo de crédito e financiamento, as empresas voltariam a funcionar e voltariam a empregar, e dessa forma a economia voltaria a crescer, né? Então, todo o esforço do Banco Central norte-americano e depois do Banco Central europeu, quando a crise chegou lá 2 anos mais tarde, era no sentido de garantir o bom funcionamento do sistema de crédito. Então, eles salvavam bancos, salvavam empresas financeiras, compravam títulos podres no mercado, etc. Fizeram o chamado quantitative easing, quer dizer, injetaram dinheiro no mercado financeiro e nos bancos para eles não quebrarem. E a prova de que talvez a crise tenha como epicentro o mercado financeiro é que o momento mais grave da crise é a quebra do Lehman Brothers, que eles deixaram quebrar porque eles acharam assim, os caras fizeram barbaridades, e fizeram mesmo, o sistema financeiro americano cometeu fraudes, crimes, barbaridades, né, para aumentar o crédito, para dar crédito para quem não podia, quem não precisava, etc, etc. E, então, eles têm que pagar o preço pelas barbaridades que eles cometeram. Ok, vamos deixar um banco quebrar, um banco que nem é dos maiores, o Lehman Brothers. Quebrou, só que as relações entre os sistemas são tão grandes que você, se quebra um, cai o dominó inteiro, é aquela onda de dominó. Né? Cai o sistema inteiro, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Agora, a crise do coronavírus é uma crise diferente. Muita gente compara a crise do coronavírus com uma guerra. E, de fato, a gente está em uma guerra contra o vírus, o inimigo invisível, aquelas metáforas que vocês já ouviram. Mas, do ponto de vista econômico, tem uma diferença importante. É que numa guerra, você ocupa toda a sua capacidade produtiva. Todo mundo está empregado, produzindo para a guerra. Mulher, até criança você usa para produzir para a guerra, certo? Já no momento atual, na crise do coronavírus, é o contrário. Ninguém pode trabalhar, ou muita gente está desocupada no sentido de que não pode exercer a sua função ativamente. Por quê? Porque tem que ficar em isolamento social. E essa é a característica mais marcante da crise do coronavírus. É o fato de que ela é uma crise exógena, não vem de nenhum fator endógeno da economia, do sistema financeiro, do sistema de crédito, ou mesmo do sistema produtivo, né? Ela é uma coisa exógena, e ela atinge o sistema econômico, inicialmente atingindo o sistema produtivo. Ela impede a produção. Né? E, obviamente, que isso, com as empresas não tendo faturamento, não tendo lucro, não podendo produzir, não podendo vender, isso afeta o mercado financeiro, porque o mercado financeiro precifica, ou tenta precificar exatamente o valor dessas empresas, levando em consideração a sua expectativa de rentabilidade no futuro, certo? Então, o que nós conseguimos assistir nesse momento é uma crise que se inicia na esfera produtiva e acaba atingindo a esfera financeira, e as bolsas de valores, e o mercado de crédito, etc. Só que, veja, como a ordem é diferente, não adianta você resolver a esfera financeira como foi em 2008. Se você resolve, salva os bancos, salva o sistema de crédito, a economia não vai voltar, pelo simples motivo que as pessoas estão isoladas, estão em isolamento social, estão em quarentena, e a economia não vai voltar. E aqui eu já faço o primeiro parênteses. Veja
que é inútil você reabrir a economia. A Suécia, que é usada por alguns como um caso a ser seguido de sucesso, porque eles não fecharam a economia, pois é, a Suécia, que não fechou a economia, que não fez quarentena, que fez um isolamento social bastante leve, tem números horrorosos do ponto de vista sanitário, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta do mundo lá, e os dados econômicos mostram que ela vai entrar em uma recessão que vai gerar entre 7% e 10% do PIB, igual aos seus parceiros europeus. Ou seja, o fato de você não fazer a quarentena não salva a economia. Não existe esse dilema entre salvar a economia e salvar a vida. Isso é um falso dilema. Todos os dados estão mostrando isso, todos os estudos que nós temos, tanto dessa crise, quanto da crise lá atrás, da gripe espanhola, mostram a mesma coisa, o quê? Que quem tomou medidas mais duras, eficazes e rápidas na contenção da epidemia foram as cidades, estados e países que saíram mais rápido da depressão econômica que uma epidemia dessa causa. Ou seja, aqui nós não estamos falando nem de tem que salvar o sistema financeiro, porque salvando o sistema financeiro a economia volta a funcionar. Isso não é verdade. E nem de tem que deixar a economia funcionar, as pessoas trabalharem, porque aí o país não entra em crise. Entra em crise, entra em recessão. Ou seja, é uma crise bastante diferente da que nós vivemos, né? Nas últimas décadas. E ela está tendo respostas bastante diferentes também. O que os países têm feito em resposta à crise? Em primeiro lugar, eles têm garantido a renda das famílias. Isso não aconteceu na crise de 2008. Teve lá alguma iniciativa de dar um dinheiro para as famílias, mas muito pouco. Agora é um dos temas centrais. O tal do auxílio emergencial aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, o Trump mandou cheques de $1.800, $1.700 para todas as famílias dos Estados Unidos. Quer dizer, garantir renda para as famílias. Então, é o Estado garantindo renda das famílias. Mas não basta garantir as rendas das famílias. Ele tem que garantir algum apoio para as empresas. Seja uma doação, simplesmente, assim como ele está dando tantos dólares para a família, ele pode dar para as empresas. Ou ele pode dar crédito para essas empresas, certo? A taxas de juros baixíssimas, zero, e com carência e prazos de pagamentos longuíssimos, que em situações normais essas empresas não teriam. Então, de uma forma ou de outra, o que nós estamos assistindo mundo afora é uma espécie de estatização da renda das famílias e das empresas, né? Veja que é diferente de 2008. 2008, 2009, você teve uma estatização dos estoques de riqueza. Quer dizer, você tinha estoques de riqueza financeira, papéis, títulos que não estavam valendo nada, e o Estado comprou, estatizou, né, e deu dinheiro para o sistema financeiro. Então, ele estatizou os estoques de riqueza. Agora você está tendo uma coisa diferente, que é a estatização dos fluxos de receita e faturamento de famílias e empresas. Mas também a estatização dos estoques, porque o mercado financeiro também entra em crise. Então, você tem um conjunto de medidas muito mais abrangente e muito mais profunda do que foram nas últimas crises. Outra característica interessante dessa crise é que o volume de recursos é maior, muito maior que o de 2008, recursos fiscais envolvidos nesse apoio à economia, e muito mais rápido. Quer dizer, é muito mais dinheiro em um tempo muito menor jogado na economia. Isso é no mundo inteiro, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. No Brasil, o Brasil em 2008, 2009, fez uma estratégia de saída da crise que foi bem sucedida, né, usando os bancos públicos, dando crédito, fazendo investimento público, né, o Estado coordenando a saída da crise. Foi muito bem sucedido e usou um volume relativamente pequeno de recursos, perto do que a gente vai ver agora, né? E a queda do PIB também foi infinitamente menor do que a queda do PIB que a gente vai ver esse ano. Então, já indo para como o Brasil está reagindo a essa crise em particular. O caso brasileiro é um caso de, eu diria assim, é um case internacional do que não fazer, certo? Que não fazer. Isso, do ponto de vista sanitário, está ficando evidente e
Para minha tristeza, acho que vai ficar evidente nas próximas semanas. E digo tristeza porque conheço amigos, sabe, parentes que já perderam pessoas queridas, então é uma coisa que está muito mais perto do que a gente imagina, né? Mas eu não quero discutir a estratégia sanitária, porque não é a minha especialidade. Eu vou falar do ponto de vista econômico. O governo brasileiro começa reagindo aos efeitos econômicos da pandemia da mesma forma que ele começou reagindo aos efeitos sanitários da pandemia, falando que não é nada, é uma gripezinha e vai passar, logo vai passar. O Guedes, no começo da pandemia, falava que com 5 bilhões, me dá 5 bilhões que eu acabo com o coronavírus. Quer dizer, todo mundo sabe hoje que isso é um delírio, né? Um absoluto descalabro, e naquela época já se sabia também. Mas o Guedes continua com algumas, digamos assim, alguns surtos de realismo, falando que o Brasil vai surpreender o mundo, vai ser o primeiro a se recuperar economicamente, vai ser o que mais vai crescer, que o Brasil vinha decolando. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar para vocês? É que o Brasil entrou na maior crise da história do capitalismo desde a crise de 29, maior que a de 2008, com certeza. Ele entrou com um governo que está descolado da realidade. Ele simplesmente decidiu, por ideologia, por convicção, usem a palavra que preferirem, ignorar o que está acontecendo, né? Ignorar a ciência, os especialistas, ignorar do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico. Só que a realidade, ela não depende de você ignorar ou não, ela acontece, né? Então, o que começa a se desenhar é um cenário em que o governo, ao ignorar a gravidade, a duração e a profundidade dessa crise, ele não se preparou para dar as respostas, né? Então, vamos pegar dois exemplos simples. Primeiro exemplo, o auxílio emergencial. O Guedes começa propondo um auxílio de R$ 200. Né? Isso a oposição pede um salário mínimo e acaba fechando no valor de R$ 600. Mas os R$ 200 mostram o tamanho do irrealismo, né? Por que irrealismo? Porque tem pessoas, principalmente os trabalhadores informais, que ganhavam R$ 1.000, R$ 1.500, e que com R$ 200 eles não conseguem nem pagar as contas de luz e água. Né? Ou seja, é um descolamento da realidade que mostra que não há uma noção de qual seria o tamanho do impacto na renda das famílias e, portanto, no PIB, no consumo, na produção, etc, etc, etc. Segunda coisa, segundo exemplo, o governo, a primeira MP que o governo mandou para ajudar as empresas com as folhas de pagamento dizia o seguinte, que as empresas poderiam reduzir a jornada de trabalho com redução proporcional dos salários, ou seja, eu reduzi 25% a jornada de trabalho, reduzo 25% do pagamento de salário. Reduzi 50%, reduzo 50%. Reduzi 100%, reduz 100%. 100% salário, ou seja, o trabalhador fica sem ganhar nada em layoff por 2 meses. A primeira MP não previa nenhuma compensação para o trabalhador, nenhuma, zero. Ou seja, o trabalhador ia ser mandado para casa pela empresa e ficar 2 meses sem receber salário nenhum. Mantendo o vínculo de emprego, mas sem salário. Obviamente, o Congresso também não aceitou essa MP, ela foi devolvida, e aí eles mandaram uma MP falando que, nesse período, o trabalhador seria parcialmente compensado através do ganho de seguro-desemprego, de um valor equivalente ao seguro-desemprego, que é, para muitos trabalhadores, um valor muito inferior ao seu salário. Ou seja, há uma perda efetiva de renda dos trabalhadores. Sobre esses dois temas que eu falei, as características gerais da crise, as medidas gerais da crise, e a questão da MP do mercado de trabalho, eu sugiro a vocês lerem as notas que nós, lá do Centro de Estudos de Conjuntura, do SECOM, da Unicamp, fizemos sobre esse tema. Existem outras notas também, falando sobre o impacto
do financiamento externo da crise do Covid. E vocês vão perceber, se vocês olharem as duas notas que o SECOM lançou sobre esse tema, que o impacto é brutal, é uma coisa realmente poucas vezes vista, e que o Brasil é o país que mais sofre com fuga de capitais e desvalorização cambial. O real é a moeda que mais desvaloriza. Ou seja, eu estou montando um cenário aqui para vocês entenderem que, nós estamos diante de uma crise que nós nunca enfrentamos em nossas vidas e que nem nossos pais enfrentaram, talvez nossos bisavós tenham enfrentado lá na década de 30, certo? Algo parecido e nem assim igual, né? Porque na década de 30 era uma crise econômica, mas não uma crise econômica sanitária, né? Então nós estamos enfrentando a coisa mais grave que poderia se passar na economia global, a não ser um desastre de maior, tipo, meteoro, alguma coisa assim, certo? Segundo, nós estamos enfrentando esse momento de crise com um governo que está absolutamente descolado da realidade. Ele ignora a gravidade, a profundidade, a duração, os efeitos da crise. Né? E esse ignorar traz, obviamente, chavões do tipo saúde versus economia, que são falsos, mas que soam, às vezes, bem no ouvido de alguns que ainda acreditam que se eu fingir que nada está acontecendo, nada vai acontecer e tudo vai voltar ao normal. Né? Se eu ignorar o que está acontecendo, tudo vai voltar ao normal. E a gente tem vários exemplos de que isso é mentira. Né? Mundo afora, como eu já disse. Terceiro lugar, que o Brasil, talvez exatamente por essa condução desastrosa do governo, ele tem sido um dos países mais afetados por essa crise. Seja na medida de queda do PIB, há uma expectativa já tanto de organismos internacionais, quanto de bancos de investimento, quanto de pesquisadores e cientistas acadêmicos que estudam isso, que uma queda do PIB do Brasil pode girar entre 7% e 10%, tranquilamente. 7, 10, 11, 12%. Cada um chuta um número diferente, né? E, nesse caso, a economia brasileira vai ser uma das economias que será mais afetada pela crise, porque o tamanho da reversão vai ser um dos maiores do mundo. Se previa um crescimento próximo a 2% e vai ter um PIB de menos 10%. É uma diferença de 12 pontos percentuais. É muito grande. Nenhum país do mundo talvez tenha a queda que nós teremos. Inclusive porque aqui, aparentemente, a epidemia vai se prolongar por mais tempo, porque nós não estamos tomando as atitudes necessárias para conter o avanço da epidemia. Terceira coisa que não só vai ser afetado do ponto de vista do PIB, como do financiamento internacional. Fuga de capitais, desvalorização cambial. Isso é uma realidade no Brasil. E tem os dados aí para vocês verem. Né? Isso tudo mostra que aquele discurso de que o Brasil vinha decolando, era uma economia sólida, e que agora está passando por uma tormenta por causa do coronavírus, mas logo ali depois vai retomar, vai surpreender o mundo e sair em primeiro, que é o discurso do Guedes, é falso. É falso, em primeiro lugar, porque o Brasil não estava decolando. O Brasil viveu uma das maiores crises da sua história entre 2015 e 2016, e depois viveu uma situação completamente inusitada que em nenhum momento da sua história ele atravessou. Que é o fato que depois de uma profunda recessão não veio a recuperação, não veio o crescimento. Todas as outras recessões que nós tivemos, logo que acaba a depressão, vem a recuperação. Agora não vem. Nós crescemos 1,2, 1,3 em 2017, 1,3 em 2018, 1,1 em 2019. Ou seja, na verdade, o crescimento no governo Bolsonaro é menor que o crescimento no governo Temer, que já era pateticamente baixo, em particular com uma economia deprimida como a brasileira. Porque uma economia que está com capacidade ociosa e desemprego é fácil crescer. É só colocar a máquina para funcionar e o cara para trabalhar. Só que para isso você precisa de coordenação, e o governo se nega a coordenar. Porque, ideologicamente, ele acredita
que o governo não tem a função de coordenar as atividades econômicas, que isso tem que ser feito pelo mercado. E aí todas as reformas, desde o governo Temer, até antes, no governo Dilma II, começando com Joaquim Levy, e depois governo Temer e agora governo Bolsonaro, são nesse sentido. Retirar direitos, reduzir gastos, diminuir investimento público, reduzir regulamentações, direitos trabalhistas, etc. Tudo para que o mercado, em tese, tenha condições de tocar um aumento do crescimento e investimento. Bom, nenhum dos dois veio. Nem o crescimento, nem o investimento privado vieram. Se você olhar os dados, podem buscar no IBGE, dados públicos do governo, o investimento total da economia brasileira caiu em 2000, nos últimos trimestres, vinha caindo em 2019. Ou seja, o investimento não estava vindo. O investimento estrangeiro também não aumentou. Ao contrário, você já tinha fuga de capitais antes mesmo do coronavírus do Brasil, certo? Então, você já estava em um cenário de baixo crescimento, baixo investimento, deterioração do tecido social. Se você olhasse os indicadores de desigualdade, de pobreza, de aumento da miséria, todos eles se deteriorando. Alguns indicadores sociais também, do ponto de vista do acesso à educação, também se deteriorando. Ou seja, desigualdade regional, né? Ou seja, você estava com uma economia muito debilitada e que não vinha se recuperando. E que a estratégia que foi adotada entre 2015 e 2019, e até hoje a mesma, a estratégia neoliberal, começou com Joaquim Levy, está agora até o Paulo Guedes, durante 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, já estamos há 6 anos, né? São 6 anos da mesma estratégia sem nenhum resultado, ao contrário. Ela se mostra incapaz de recuperar o crescimento, recuperar o investimento, distribuir renda, aumentar salário e também se mostra incapaz de resolver, digamos assim, os dilemas maiores da economia brasileira, em particular do ponto de vista social. Então, você tinha esse cenário, e é por isso que a economia brasileira talvez seja uma das economias que mais vai afundar, mais vai cair no mundo, certo? Exatamente porque ela é a economia que estava, uma das economias que estava mais frágil nesse momento. Então, usando uma metáfora sanitária, uma metáfora médica, era um paciente com comorbidade que pegou o vírus, certo? E agora é o que mais está sofrendo, até porque o médico se recusa a admitir que ele pegou o vírus e a tratá-lo, certo? E agora eu já vou caminhar para o fim aqui do que eu tinha para falar para vocês. E daqui para frente? O que esperar da economia internacional e da economia brasileira? Bom, eu falei muito que, falei logo no início, que essa crise, ela muda tudo, mas ao mesmo tempo aprofunda algumas tendências que já existiam. Por que ela muda tudo? Então, bom, em primeiro lugar, porque ela muda a nossa forma de existir no mundo, certo? Nós nos distanciamos das nossas famílias, dos nossos amigos, nosso comportamento de consumo muda, ou vocês acham que se amanhã o governador do estado de vocês falar, olha, pode sair, tá tranquilo, você vai para um bar, para uma balada amanhã, e vai sabendo que não tem vacina, que não tem cura, e que você pode levar o vírus para casa, para sua mãe, para sua avó, provavelmente você não vai. Então, o seu comportamento vai mudar, né? E o seu padrão de consumo também vai mudar. E as estratégias das empresas também vão mudar. E as estratégias dos países talvez mudem também. Em particular, reforçando duas tendências que a gente já vinha observando há algum tempo. E aí, você vai, por quê? Muda tudo, mas reforça a tendência. Primeira tendência que talvez seja reforçada, em particular nesse primeiro momento, é a tendência do nacionalismo. Isso está muito claro na estratégia do Trump dos Estados Unidos. Eles roubam equipamentos que iam ser vendidos para outros países, eles trancam lá e fica para eles. Bom, é America First, é aquilo que o Trump sempre falou, mas agora de um ponto ainda mais, até porque a reeleição dele está em jogo, né? Já que os Estados Unidos também é um dos países que pior lidou com a epidemia do coronavírus, né? Mais do que isso, você vai ter um reforço de uma ideia que já vinha ganhando força, que é
o papel coordenador do Estado. O Trump já não era exatamente um neoliberal como os anteriores. Ele já usava protecionismo comercial, certo? Ele já se valia de política industrial. A Merkel começou a fazer política industrial, a China sempre fez política industrial, empresas estatais. A Alemanha, para vocês terem ideia, a Alemanha criou um fundo de investimento público para comprar participação em empresas alemãs que estivessem sujeitas a aquisições hostis de empresas chinesas. Olha como é o governo alemão impedindo a venda das suas empresas alemãs. Ele estatiza a empresa, mas não vende para os chineses. Então não é uma coisa pequena. O Banco Central japonês, nos últimos anos, virou acionista majoritário. O Banco Central, isso nunca existiu no mundo. Acionista majoritário de centenas de grandes empresas japonesas, comprando ações dessas empresas, certo? Naquele caso, para manter a bolsa de valores crescendo e se valorizando, mas mesmo assim é uma mudança no comportamento do Estado. E agora, com uma crise desse tamanho e a necessidade de estatizar renda das famílias e das empresas e garantir que o crédito chegue para famílias e empresas, o papel do Estado ganha uma proeminência absurda, porque o Estado ele tem que coordenar o enfrentamento da crise e a saída da crise. Não basta coordenar uma parte, ele tem que coordenar as duas. O enfrentamento, comprando equipamentos, contratando pessoal, montando esquemas de abastecimento para cidades. Quer dizer, não é o mercado que vai fazer isso sozinho, é o Estado. O Estado ele tem que criar essas condições para a coordenação do enfrentamento do coronavírus. Isso no mundo inteiro, na China e nos Estados Unidos. Entendeu? E na Alemanha, passando pela Inglaterra. Só para você ver. Ó. E na Argentina. A Argentina é a mesma coisa. Né? Segundo, ele tem que coordenar a saída. E coordenar a saída significa aceitar o fato de que o setor privado sairá dessa crise muito debilitado. Por que debilitado? Porque as empresas que sobreviverem estarão endividadas, profundamente endividadas, com pouca receita, e os trabalhadores estarão ou desempregados ou endividados com pouca receita. Então, o setor privado, que é empresas e famílias, estará até aqui na sua capacidade de investimento. Então, eles não vão conseguir puxar a recuperação. Quem tem que puxar, coordenar, induzir a recuperação é o Estado. E todos os países do mundo já perceberam isso. Então, essas duas tendências eu acho que se fortalecem. A tendência, inicialmente, de uma exacerbação do nacionalismo, um certo fechamento de fronteiras, etc., junto com a ampliação do papel do Estado. E veja, quem é que está se valendo desse discurso? É a extrema-direita, inclusive, não é só a esquerda. Claro que na China isso é verdade desde sempre, mas o Trump está se valendo disso, o Orbán está se valendo disso, o Erdogan, né? E é uma característica, né? Desses novos tempos. E o espaço para solidariedade existirá? Talvez. Talvez a duração da crise e a demonstração de que não há uma saída única, porque não adianta, eu sou a China, eu estou sem coronavírus. Só que o resto do mundo? O resto do mundo está com coronavírus. Dane-se o resto do mundo. Não, porque o resto do mundo consome os meus produtos. O resto do mundo é para onde os meus moradores vão fazer turismo e eu recebo turismo do resto do mundo. Então, não adianta um país se salvar sozinho. Então, talvez, com o tempo, esses laços de solidariedade internacional e intersocial dentro da sociedade se mostrem um pouco maiores. Não é o que me parece estar acontecendo no curto prazo. No curto prazo, ainda está valendo um pouco cada um por si. E nisso tem uma briga aí entre a China, que é um pouco mais solidária do ponto de vista internacional, e os Estados Unidos, que são menos solidários. E um pouco essa é a briga por achar a vacina. Né? A China já falou, se eu descobrir a vacina, eu distribuo para o mundo inteiro, não tem patente. Os Estados Unidos não. Ele quer a vacina para ter a vacina primeiro. Então tem uma briga aí de abordagem da política internacional, de fortalecimento das hegemonias, dos poderes, etc. E o Brasil? Bom, o Brasil é uma peça fora do tabuleiro, porque
ele não está nem fazendo o que o Orbán, o Erdogan, o Trump e outros líderes de extrema-direita estão fazendo, que é o quê? Que é reforçar o papel do Estado. Por que ele não está fazendo isso? Porque a aliança que elegeu Bolsonaro, que inclui conservadores, autoritários, inclui os moralistas, que eram representados pelo Moro, que já saiu, e inclui os liberais, que são representados pelo Paulo Guedes. Se sair o Paulo Guedes também, o Bolsonaro fica reduzido só aos extremamente conservadores e autoritários, que são lá 15% do Brasil, mas é pouco. Né? Claro que ele fala dia sim e dia também para essa turma, mas ele não quer perder os liberais, nem o apoio do mercado financeiro e dos empresários que o apoiam, que são liberais, certo? Então, por esse motivo, ele não consegue, ele se mostra incapaz, o governo se mostra incapaz de elaborar qualquer estratégia, seja de enfrentamento da crise agora, né? Tanto que o Paulo Guedes resiste, ele não quer ampliar o auxílio emergencial, ele queria que fosse R$ 200 desde o começo. Né? Então, ele se recusa a usar os bancos públicos para dar financiamento para as empresas que estão quebrando. Talvez esse seja o maior fracasso do Brasil do ponto de vista do enfrentamento da crise, porque mal e mal renda está chegando nas famílias, mal e mal você criou um sistema de salvar o mercado financeiro e os bancos. Tudo bem, demorou, foi mal feito, tem problemas, mas você fez, né? Você, quando eu falo, eu digo principalmente parlamento. O parlamento fez essas duas coisas, a PEC 10 e o auxílio emergencial. Criou essas duas coisas. E crédito para as empresas? Tem muito pouco, ou quase nada. Né? Teve uma proposta da Febraban que o governo adotou, que é de crédito para folha de pagamento, mas que os bancos não estão oferecendo para as empresas, então as empresas estão quebrando, em particular as micro e pequenas empresas, estão quebrando aos montes no Brasil. E qual seria a solução? Obviamente, usar os bancos públicos, né? E oferecer esse crédito, como foi feito em 2008, evitar a quebradeira, para que as empresas sobrevivam. Quando o Bolsonaro fala os CNPJs vão morrer, o grande assassino do CNPJ no Brasil hoje é o governo, porque se recusa a dar crédito para os CNPJs, aí eles quebram, certo? Ele vende a ilusão para os CNPJs, para o comércio, para o serviço, que se abrir vai voltar. Não vai voltar. Nos Estados Unidos, os estados que reabriram bares e restaurantes viram um aumento só de 20% do faturamento de bares e restaurantes. Tinha caído 100%, aumentou só 20%, mesmo com eles reabertos, porque as pessoas vão mudar o seu padrão de consumo. Então, vocês percebem a dureza que é nós estarmos num país que está fora da linha, ou seja, fora de qualquer medida do ponto de vista sanitário, porque não está adotando as medidas necessárias de isolamento social, de quarentena, de lockdowns, não tem uma estratégia de teste em massa, fica se pegando com a coisa da cloroquina, que já foi abandonado o mundo afora, né? E também não tem uma estratégia de enfrentamento econômico da recessão. Quem está empurrando alguma coisa é o Congresso, com fundamental auxílio da oposição. Digamos assim, se não fosse oposição, também essas coisas não teriam sido aprovadas. Né? Então, você tem esse pacote, só que, e aí eu finalizo com isso, quais são as perspectivas para frente do Brasil? Como eu falei, os países no mundo inteiro já estão com uma perspectiva de saída da crise, se valendo do papel do Estado para coordenar essa saída. Mas aqui no Brasil há uma enorme resistência ideológica, quase que uma religião, de que você não pode usar o Estado, que o Estado não tem condições. Veja, o Estado foi usado em vários momentos da nossa história com grande sucesso para enfrentar crises. Lá na década de 30, o Vargas comprou café e queimou café, foi uma ação estatal. Em 2008, você teve a ação dos bancos públicos, do investimento público, que nos tirou rapidamente da crise. Quer dizer, vários momentos da nossa história, o Estado foi utilizado. Como é que você utiliza o Estado? Você tem que olhar os instrumentos que ele tem. Ele tem os bancos públicos, ele tem as empresas públicas, ele tem o orçamento de investimento do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Ele tem as suas redes de proteção social através da previdência, da assistência, das transferências sociais que dão renda para as famílias, né? Ele tem os seus serviços universais, como o SUS, a educação pública, o transporte público, que demandam
encomendas, equipamentos, medicamentos, etc., tudo do setor privado, então ele gera demanda privada. Então, a gente tem os instrumentos. Só que o governo, ao invés de querer coordenar a utilização desses instrumentos para superar a crise, ele quer desmontar esses instrumentos, apostando por uma fé cega que nenhum país do mundo está apostando, que o setor privado é o que vai puxar o crescimento econômico brasileiro. Foi a mesma aposta de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a aposta que fracassou. E agora a gente vai dobrar a aposta diante da maior crise da nossa história, que o setor privado vai sair absolutamente fragilizado. Então vejam que a minha perspectiva não é otimista para o Brasil, nem um pouco, infelizmente. Eu falo isso com enorme tristeza, eu sou brasileiro. O meu salário depende da arrecadação de impostos, porque eu sou professor de universidade pública. Então o meu salário também está em jogo nessa história, o meu emprego. Então não é uma coisa que torce pelo pior, é uma questão de analisar os dados, analisar os fatos, analisar o que está sendo discutido no resto do mundo. Por fim, o que poderíamos fazer de diferente? Bom, nós poderíamos repensar nossa estratégia de desenvolvimento diante da maior crise da nossa história. Quer dizer, já que o Estado tem um papel fundamental de coordenação durante a crise, o que a gente pode usar desse papel que a gente vai construir agora para sair da crise? Né? Então, vamos organizar, por exemplo, uma coisa que nós temos desenvolvido, já temos um texto, estamos escrevendo um livro agora na Unicamp. Vamos organizar uma estratégia de desenvolvimento que leve em conta, que seja organizada a partir das demandas sociais. Você tem demanda por saneamento, por transporte urbano, por transporte, por logística, você tem demanda por educação, por saúde, por moradia. Olha quanta demanda tem. Se o Estado coordenar essas diferentes demandas e se organizar com o setor privado, em parceria com o setor privado, para que ele faz a contratação e o setor privado entra fornecendo os equipamentos, etc., olha como você pode criar nichos de crescimento, de emprego, de desenvolvimento, de recuperação empresarial, para que a economia volte a se recuperar. Mas, para isso, a gente precisa abandonar a Bíblia do neoliberalismo. Quer dizer, um momento de crise como essa é um momento que exige um enorme pragmatismo. Você tem que abandonar, tem uma história curiosa de um ditado chinês, se eu não me engano, que falava assim, não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato. Certo? E um pouco é isso. Não importa se a política é de esquerda, de direita, o que importa é que ela funcione. E, infelizmente, no Brasil, as medidas que nós estamos adotando do ponto de vista econômico, social e sanitário não estão funcionando. Não estão funcionando durante a pandemia, não funcionaram antes da pandemia e, com certeza, posso falar isso com convicção, com certeza não funcionarão depois da pandemia. Onde o mundo vai estar mais protecionista, mais fechado, com mais aversão ao risco, onde o Brasil vai sair mais machucado e onde o setor privado no mundo inteiro, mas em particularmente no Brasil, vai estar muito enfraquecido. Então, tem saída, existe possibilidade, mas isso demanda que a sociedade se mobilize, certo? Porque o governo sozinho não fará. A sociedade, através do parlamento, mas não só, através das suas instâncias, universidades, representações sociais, tem que se mobilizar e pressionar o nosso establishment político para pensar em uma nova estratégia de desenvolvimento. Eu tenho dúvida se isso será possível com o atual governo, acho muito difícil, mas se a gente não começar a pensar agora, independente do que acontecerá com esse governo, nós não conseguiremos sair da crise no próximo ano, por exemplo, que seria fundamental para milhões de brasileiros. Bom, é isso, falei demais, falei aqui 45 minutos, agora abro para vocês perguntarem, discutirem, e eu estou aqui. Bom, boa tarde, obrigado, Guilherme, pela exposição. Desculpa aí, na primeira parte, meu fone não estava funcionando. A gente passa o dia na internet, mas às vezes ela dá uma rasteira na gente. A gente recebeu várias perguntas aqui durante a sua exposição, muitas delas já foram aprofundadas no decorrer da sua fala, mas eu queria pedir para você reforçar um pouquinho no sentido de por que a quarentena e a retomada, como o governo
está propondo não seria suficiente para a gente retomar de fato a atividade econômica, e também um pouco do impacto dessa crise para as pequenas empresas, que têm crescido muito nos últimos anos, nesse espectro do empreendedorismo, que vem sendo alimentado na grande mídia e na sociedade de uma maneira geral. Então, como que essas pequenas empresas elas podem se recuperar, qual que seria uma resposta, digamos, adequada do governo, em detrimento do que tem sido dito aí, e que ficou explícito aí na reunião ministerial da fala do Paulo Guedes. Legal, Rafael. Vou abordar esses dois temas. Primeiro, muita gente quer saber, mas por quê? Por que não há o dilema entre economia e saúde, né? Por que reabrir a economia não reativaria a economia? Eu falei um pouco sobre isso, mas eu vou voltar a um ponto que eu acho fundamental e que talvez faça sentido para cada um de vocês particularmente. A reabertura da economia se implica em um decreto, um papel, falando assim: o comércio e as empresas podem funcionar normalmente, certo? Basta o governador e o prefeito assinarem esse papel, que está reaberta a economia, reaberta, certo? Não há nenhuma limitação. Aí vem dois problemas. Primeiro problema: se o governador e o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado e o prefeito da sua cidade assinarem esse papel, o que você vai fazer? Eu vou falar minha experiência de professor. Isso quer dizer que amanhã, então, eu voltarei para uma sala de aula com 40, 50 estudantes fechados, né? E tocarei a minha vida como se nada tivesse acontecendo? Provavelmente não, né? Porque eu vou me recusar a fazer isso, simplesmente. Não posso, porque eu estou me colocando em risco, estou colocando os estudantes em risco e a família dessas 40, 50 pessoas em risco, certo? Então, não basta um papel, não basta anunciar a reabertura. Caso a gente voltasse à nossa atividade normal nesse momento, em que os números ainda estão crescendo, e que a epidemia ainda está crescendo, isso significaria um imediato cenário de calamidade na saúde pública. Quer dizer, as UTIs estão 90% lotadas, alguns estados já estão 100%, outros estão 80%. Isso, em questão de 3, 4 semanas, ultrapassaria os 100% e as pessoas começariam a morrer de novo nas portas dos hospitais. E veja, uma coisa que muita gente não percebe. Fala, não, mas quem morre é mais velho. É verdade parcial. Muito jovem morre. Quantos médicos e enfermeiros jovens não morreram? Tem um estudo do IPEA que mostra que 50% dos adultos brasileiros têm algum tipo de comorbidade que pode levar à morte por coronavírus. 50%, para vocês terem uma ideia. Mas é pior isso do ponto de vista sanitário. Do ponto de vista econômico, pensem assim. Em primeiro lugar, o meu comportamento não vai ser o mesmo. Se eu for dar aula, não vai ser da mesma forma. Se você for trabalhar, não vai ser da mesma forma. O meu comportamento de consumo não vai ser o mesmo. Eu não vou mais para festas. Eu não vou mais para um bar lotado, um restaurante. Então, a reabertura simplesmente não significa que as pessoas vão voltar a consumir, as empresas vão voltar a produzir. A Suécia não fechou e vai ter uma baita recessão. Os Estados Unidos reabriram bares e restaurantes e o faturamento e o movimento não voltou e não vai voltar tão cedo. Não é uma questão de vontade, é uma questão de realidade. O mundo vai mudar. Enquanto não houver uma vacina, o nosso comportamento não será o mesmo. E a gente tem que ter isso claro. E isso tem impactos econômicos. Por isso que muita gente fala assim, não, vamos pensar em uma retomada através de grandes obras de infraestrutura. É possível? É possível, mas não no mesmo ritmo de antes. Por quê? Bom, primeiro porque o Brasil fez questão de quebrar todas as suas empresas de engenharia nacional. Né? Mas não só por isso. Mas porque
o ritmo de trabalho muda no meio de uma pandemia. Então, primeiro a gente tem que superar a pandemia, se Deus quiser achar um tratamento, uma vacina, e aí sim o ritmo vai voltar a ser, talvez, mais próximo ao que era antes. Então, não há essa ideia ilusória. Eu conversei recentemente, fiz uma live com pessoal da Federação do Comércio, da FEComércio da Bahia, e tinha gente, inclusive, que queria, um cara pedindo a reabertura dos shoppings. Aí eu perguntei para ele, se reabrir o shopping, com esses protocolos todos de segurança que você está falando, não, nós vamos garantir a segurança de todo mundo, vai ter protocolos. Falei, quanto a sua loja vai voltar a faturar? Falou, a gente espera que em torno de 20% do que ela faturava antes. Falei, ok. Então, sua loja vai faturar de 20% a 30%, vai em torno do que ela faturava antes. Isso é suficiente para manter o seu negócio funcionando? Ele falou, não. Aí eu falei, então, por que você está enchendo, não falei com essas palavras, mas, por que você está pressionando tanto para reabrir o shopping, se, na verdade, o que você precisa não é reabertura do shopping, e sim crédito e auxílio financeiro do governo, para que sua empresa não quebre. Porque mesmo que reabra o shopping, sua empresa vai quebrar. Se você não tiver crédito e não tiver auxílio financeiro, sua empresa vai quebrar. Então, vejam, eu acho que isso é um ponto muito importante de a gente ressaltar, que não há essa... É falsa essa dicotomia. E existem estudos, agora mais recentes, mostrando que os locais, os países que tiveram medidas de contenção da epidemia mais eficientes e mais rápidas serão os primeiros a saírem da recessão. Mas tem estudos históricos também, falando sobre a crise a crise, digamos assim, espanhola, lá, da gripe espanhola, lá da década de 10, 20. Que é a mesma coisa. Você sai, quem atua de maneira mais eficiente e rápida, sai mais rápido da recessão. Até porque o pessoal não lembra que, assim, mas é idoso que vai morrer. Pois é, idoso recebe aposentadoria. E a aposentadoria, no mais das vezes, é uma das rendas mais importantes da família. Né? Ele recebe BPC, que também é uma renda importante para milhões de famílias no Brasil. Né? Então, não é, até do ponto de vista econômico, se a gente tirar o ponto de vista humano de lado, se a gente for eugenista e falar, não, o idoso pode morrer porque ele não trabalha mais. No Brasil, isso é mentira. Mas mesmo que fosse verdade, ele recebe uma renda que é fundamental para a sobrevivência da família e para o consumo dessa família. Então, essa visão é ilusória e errada em tantas dimensões que não dá nem para começar. E, por fim, Rafael, essa questão das empresas. Né? Você falou uma coisa que é verdade. No Brasil se criou esse mito do empreendedorismo e que as pessoas são empresas. Então, o sujeito, Uber é quase que se considera uma empresa, cada um se considera empresário. E é mentira, isso não é empresa, são trabalhadores, né? Que, por uma questão de destruição dos direitos trabalhistas, se colocam como CNPJs, mas que, na verdade, são trabalhadores. Esses trabalhadores informais, eles têm acesso a algum auxílio emergencial. Agora, o pequeno empresário mesmo, o cara que tem uma lojinha, não sei o que lá, esse vai precisar de crédito. E eu diria mais, ele vai precisar de crédito agora e talvez renegociação até perdão da dívida depois. Porque não adianta, muitos empresários estão falando assim, tudo bem, eu tomo crédito agora, pago as minhas contas, né? E fico com essa dívida. Aí, quando a economia voltar, se voltar, quando voltar, eu vou ter que usar todo meu faturamento para pagar a minha dívida. Ou boa parte do meu faturamento eu não vou ter lucro. Para mim, né, para minha empresa. Porque eu vou ter que pagar isso aí com uma forma de juros. Então, eu acho que os Estados Unidos fez um projeto de 3 trilhões de dólares para pequenas empresas. E no caso brasileiro, as pequenas empresas, não estou falando aqui do microempreendedor individual, as pequenas empresas são fonte de quase metade dos empregos formais.
Então, a gente teria que dar atenção especial para as pequenas e médias empresas que não estão conseguindo crédito. E aí é muito simples resolver isso. Bastaria que os bancos públicos abrissem uma linha de crédito que pagasse Selic, por exemplo, 3% ao ano, com taxa, com carência de 6 meses para o primeiro pagamento, um crédito de 10 anos, certo? Que a carteira de crédito desses bancos públicos fosse comprada pelo Banco Central, porque aí os bancos públicos não correm o risco da inadimplência. Porque se correr, o banco público ele também vai ficar segurando o crédito. Ele não vai querer. Paulo Guedes, nessa reunião que você citou, Rafael, falou: se a gente salvar as empresas grandes, a gente vai ganhar dinheiro, porque eles vão repagar o empréstimo. E aí a gente ganha os juros. Agora, se a gente salvar as empresas pequenas, a gente vai perder dinheiro, porque eles vão quebrar e depois não pagam para a gente. Pois é, essa é a visão do Paulo Guedes. Do que você vê o descolamento da realidade. Né? Porque, ok, se as empresas pequenas quebram, os empregados das empresas pequenas são demitidos e não consomem, e a empresa grande quebra. E a empresa grande tomou o crédito, que você ia ganhar, mas não vai mais ganhar, porque ela quebrou. Vocês entendem o desatino sistêmico que são as falas desse governo? Então, é por isso que a preocupação é enorme, né? Nós temos, eu vou terminar essa resposta com um exemplo. Escolas de ensino infantil, escolas privadas de ensino infantil. Uma coisa, escolas de ensino médio, até ensino fundamental, ou universidades privadas. Essas conseguem substituir as atividades presenciais por atividades remotas. A gente está tendo isso na Unicamp, perde-se qualidade, tem um monte de dificuldade, mas você dá um jeito, tá? Então, elas continuam funcionando e cobrando mensalidade, mesmo que com algum desconto, mas continuam cobrando mensalidade. Então, o risco de quebrar é menor. Mas escola de ensino infantil para criança de 3 a 6 anos, como é que vai substituir as atividades por atividade online? Não tem como. E aí, elas simplesmente param de funcionar. E a justiça determinou que se ela não está fornecendo o serviço, ela não pode cobrar mensalidade. Se ela não pode cobrar mensalidade, ela vai quebrar. Que geralmente são escolas pequenas também. E aí você vai ver uma quebradeira generalizada de escolas de ensino infantil, com professores demitidos aos montes, e obviamente isso é irrecuperável, porque não é assim, acabou a crise, ela abre de novo. Não, quem é que vai abrir? Quem é que vai ter o capital? E se arriscar? Entendeu? Então você tem que manter essas escolas abertas. Como? O governo tem que abrir uma linha de suporte, de apoio. Bom, se está proibido cobrar mensalidade, então o governo vai arcar com uma parte da perda de faturamento e a outra parte da perda de faturamento vai ser através de crédito. O mesmo para estados e municípios, para não falar que eu não falei da questão federativa, que é fundamental. O estado de São Paulo viu uma queda de 20% na arrecadação do ICMS. 20%. A arrecadação federal caiu ainda mais. Certo? Essa queda é assustadora. E o Estado de São Paulo não pode nem emitir dívida, nem emitir moeda, diferente do governo federal, que pode emitir dívida em moeda. Então, ele tem uma capacidade mais elástica de atuar na crise. E veja, isso talvez, vou colocar aqui um parênteses, isso talvez seja uma das grandes novidades, vantagens que a gente pode, coisas boas que a gente pode tirar dessa crise. É que acabou o discurso do Estado está quebrado e acabou o dinheiro. Esse discurso que prevaleceu na economia brasileira nos últimos 5, 6 anos, hoje está absolutamente descreditado, sem nenhum crédito. Por quê? Porque as mesmas pessoas que defendiam esse discurso defendem agora liberar dinheiro para o banco. Então tinha dinheiro. O dinheiro que eles eram contra liberar para pagar a fila, para acabar com a fila do Bolsa Família, que eles eram contra liberar para acabar com a fila do BPC, que atende os mais miseráveis da população brasileira. Agora eles são a favor de liberar para salvar banco, sistema financeiro e grande empresa. E também para dar lá R$600 para as pessoas. Então tinha dinheiro. Então o Estado tinha como se endividar. Claro que essa discussão vai ter que ser recolocada. Existe um movimento enorme por parte de alguns economistas e do governo de recolocar ela nos mesmos termos do anterior. Bom, se a gente gastou mais, se endividou mais agora, a gente vai ter que cortar mais assim que acabar a pandemia. E aí, mais uma vez, o descolamento da realidade, a insanidade. Por quê?
No momento que o setor privado está mais fragilizado, o setor público simplesmente se retira. No momento que o paciente está entubado, né, em coma, o que vai o médico faz? Tira o tubo e vai embora da sala. E fala, ele que lute. Olha o tamanho da insanidade que a gente está propondo para o Brasil. E que é o único país que está propondo isso. Nenhum outro país está propondo isso. E, infelizmente, essa visão é uma visão compartilhada por muitos economistas que são contra o governo. É isso que é curioso. Porque a mentira, essa falsidade de que o governo está quebrado, não sei o quê, se instalou de tal forma no discurso brasileiro que as pessoas não conseguem se livrar dela. Elas conseguem ser contra o governo, mas não conseguem ser contra a mentira que elas mesmas criaram. Porque é muito humilhante. É muito humilhante você ter passado 5 anos falando a mesma coisa e agora ter que falar, bom, não era bem assim. Então, eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente vai ter no pós-pandemia. Bom, falei demais para uma resposta. Vamos, vocês querem perguntar mais aí? Professor, caminhando aqui para os 10 minutos finais da nosso quarto encontro, a gente agrupou aqui mais ou menos algumas questões que vieram, e a primeira aqui, do Davi Carvalho, ele está perguntando, que você já passou por esses temas, mas ele está falando assim, o que a gente pode esperar depois, quando passar esse período, né, pós-Covid, até porque a gente já vem de uma crise profunda desde 2015, né, como você havia falado, a gente não teve a recuperação prometida, e a recuperação esperada. Então, assim, onde a gente vai chegar, né? Em que fundo do poço a gente vai chegar? Outras perguntas também dizem respeito a essa questão da nova configuração geopolítica. Como que vai ficar se a gente está vendo se essa era da globalização está se transformando numa desglobalização, numa globalization, como que as economias subdesenvolvidas, como que tem as fragilidades como as nossas, vão ficar nisso, nas cadeias globais de valor, como vão ficar nas economias mais vulneráveis em relação a isso, a esse ponto de viragem, e, enfim, como vai se dar também o liberalismo, o neoliberalismo, e uma pergunta também mais promissora, está querendo entender qual que é a saída desse tipo de sistema, querendo dizer que o capitalismo tem essas crises constantes e que se não seria um caso de repensar radicalmente a base econômica do sistema e do mundo. Essa pergunta para fechar o último bloco de questões. Passa a palavra. E aí, só aproveitando, uma pergunta que vai no mesmo sentido, a gente está vendo aí diversos países emitindo dívida para conseguir sustentar as economias, inclusive os Estados Unidos, refazendo o quantitative easing que tinha feito lá em 2008 e algumas outras medidas. Se você acha que o crescimento dessas dívidas públicas e esse padrão que a gente vem observando desde a década de 70, lá quando os Estados Unidos abandonou o padrão dólar-ouro, se isso pode sofrer algum impacto com essa nova dinâmica da economia mundial. Legal. Vou tentar passar brevemente pelos vários temas que surgiram aí. Primeiro tema, na pergunta do Davi, né, o que a gente pode esperar se nós corremos o risco de uma nova depressão? Eu acho que a gente corre o risco de nos aprofundarmos na depressão, porque eu considero que o Brasil vive uma depressão desde 2015. Né? Quando você afunda e não recupera, você está em depressão, certo? A recessão, obviamente, é um momento agudo, é um momento de queda, né? Aí você pode parar a recessão acaba, mas você não saiu do fundo do poço, então você está em depressão. E agora a gente vai ter uma nova, profundíssima recessão, seguida, a meu ver, de uma longa depressão. A não ser, e aí já vou respondendo outra questão, que a gente repense a nossa estratégia de desenvolvimento. Que nós repensemos a nossa forma e os nossos objetivos de desenvolvimento. E aí, já indo para uma coisa mais geral, acho que sim, que obviamente é o momento de repensar muita coisa, inclusive os modelos de desenvolvimento que existem mundo afora. São insustentáveis do ponto de vista social, porque concentram renda, concentram propriedade, e deterioram profundamente as condições de vida da classe trabalhadora. Quem ainda não viu, recomendo muito ver os filmes do Ken Loach,
O último, agora esqueci o nome, I'm Sorry We Miss You. Um filme brilhante sobre a deterioração das condições de vida da classe trabalhadora britânica, né? O Eu, Daniel Blake, anterior, vai no mesmo sentido, também mostra a mesma coisa. Então, nós temos aí uma situação insustentável do ponto de vista social, e a gente não falou aqui, mas do ponto de vista ambiental. A gente caminhava para uma crise ambiental que provavelmente será maior do que o coronavírus. Inclusive, a crise do coronavírus tem, digamos assim, de alguma forma, dialoga com essa nossa relação terrível que a gente tem com a natureza, né? Que a gente invade os habitats e destrói o meio ambiente de uma forma que é insustentável. Então, muita gente já está pensando em como combinar a necessidade de coordenação estatal, por um lado, a necessidade de distribuir renda, gerar emprego, né? E distribuir riqueza, por outro, e a necessidade de criar um modelo de desenvolvimento economicamente, ambientalmente sustentável, por outro. Se você juntar esses três aspectos, Estado coordenador, distribuição de renda e riqueza e sustentabilidade ambiental, você vai chegar em projetos parecidos com aquele que está sendo discutido no mundo inteiro, chamado Green New Deal. É um New Deal que gera emprego, gera renda, distribui renda, assim como foi o New Deal lá na década de 30, mas é green. Ele não é na mesma base industrial destruidora do passado. Então, nós temos aí algumas perspectivas, né? Claro que essas perspectivas, elas vão depender muito da política. Dependendo do governo que assumir, se o Trump ganhar é uma coisa, se o Biden ganhar é outra. E olha que eu nem estou falando que o Biden é uma coisa super sofisticada, não, mas são coisas diferentes, né? Quem vai assumir a liderança na Europa, assim que a Merkel sair? E a China, como é que vai se comportar? Bom, tem várias questões. Ou seja, sim, é o momento da gente repensar o modelo de desenvolvimento daqui para frente. E é por isso que eu estou falando da gente repensar o modelo de desenvolvimento também no caso brasileiro. Porque no caso brasileiro, o nosso modelo de desenvolvimento, que durante a década de 2000, começo da década de 2010, tinha um ambiente, um pé na questão social, quer dizer, um pouco, é uma distribuição muito gradual, muito concentrada nas rendas do trabalho, não nas rendas do capital, mas era a ideia de apostar no mercado interno, no consumo, no crédito, e na renda e no emprego. Esse modelo acabou. Esse modelo que era, digamos assim, era tímido, se comparado, por exemplo, ao tamanho da coordenação do Estado chinês, ou a outros modelos muito mais com base social, como os nórdicos, etc., nosso modelo era tímido. E mesmo esse morreu, foi assassinado e substituído por um neoliberalismo que eu chamo de uma frente neocolonial, né? Baseado em garimpo, extração madeireira, venda de quinquilharia importada, com velho da van, Riachuelo, entendeu? É disso que eu estou falando. É esse o capitalismo brasileiro que a gente tem hoje no poder. É essa burguesia que assumiu hoje o comando da nação. Se a gente achava a burguesia Odebrecht ruim, a gente não perde por esperar para ver o que a burguesia velha da van. Ela é muito pior. Para o país, para a sociedade brasileira, né? Então, sim, temos que repensar o nosso modelo de desenvolvimento, e isso vai passar necessariamente por uma mudança no governo. Se não for nos próximos anos, devido às inúmeras denúncias e crimes que estão sendo apontados e investigados, terá que ser em 2022, certo? E acho que existem várias propostas aí para a gente debater até lá. Sobre a questão final, se ainda, eu vejo aqui que tem duas questões que eu não abordei aqui
das minhas falas. A primeira é se a solução é dívida, rolar a dívida pública, aumentar a dívida pública. Bom, essa é uma discussão que está muito em voga e que como é que vai financiar esses gastos públicos? Bom, o Estado tem basicamente duas formas de financiar os gastos públicos principais. Três. A primeira é emitir dívida. Isso é o que a gente faz tradicionalmente. A segunda é emitir moeda, que no Brasil é proibido, porque essa emissão de moeda não é o Banco Central ligar para a Casa da Moeda e falar imprime mais moeda. É o Banco Central comprar diretamente os títulos da dívida do governo, e aí o Tesouro, com esse dinheiro, fazer o gasto público. Mas ele vai acabar virando dívida pública também, por vários caminhos que a gente chama de operação compromissada. Ele vai acabar virando dívida pública. Então, a emissão primária, uma boa parte dela vira dívida pública. Então, no final, vai ser aumento da dívida pública de qualquer forma. E tem a possibilidade que o Guedes e o pessoal aponta de vender os ativos públicos e usar o dinheiro, vender as reservas, né? No momento que a gente está com fuga de capitais, ele quer vender reservas. Vender as reservas, vender as empresas, e vender os bancos, e vender tudo. Veja como cada alternativa tem as suas vantagens e desvantagens e tem por trás um modelo do que o Estado pode fazer, um modelo de desenvolvimento. A única coisa que eu posso garantir para vocês é não se preocupem, porque isso não vai virar dívida, certo? Desculpa, não vai virar dívida não vai virar inflação. Num momento com uma economia em depressão, queda da demanda, não tem a menor chance disso virar inflação. Então, sempre aquela pergunta, mas emitir moeda não gera inflação? Só se você tiver na cabeça do Milton Friedman em 1970. Qualquer economista que não seja o Milton Friedman em 1970, de 1980 para frente, qualquer economista, mesmo os liberais, sabem que não é assim que funciona. Que aumento de moeda não gera necessariamente inflação. Pode gerar em determinados cenários, em determinadas circunstâncias, que está muito distante das nossas circunstâncias atuais, porque a gente tem muito desemprego e muita capacidade ociosa. E aí tem a questão aqui, dialogando com a última pergunta aqui do Avi Fernandes, que era sobre repensar o desenvolvimento e pensar em decrescimento. Eu acho que alguns países podem pensar em decrescimento, né? Porque eles têm um volume de riqueza e de renda suficiente para pensar em como melhor distribuir e como viver com melhor qualidade de vida com base nessa riqueza, nessa renda e nessa estrutura já feita. Por exemplo, na Suécia, me parece que eu ouvi um dado, que mais da metade dos adultos vive sozinho, tem uma casa sozinha só para ele. Aqui é o contrário, as pessoas não têm nem casa, nem... Então, você tem um número de pessoas sem casa, né, sem teto, sem terra, enorme. Então, eu acho que as realidades são diferentes. Eu acho que alguns países podem pensar em estratégias de decrescimento, buscando maximizar eficiência, maximizar distribuição, melhorar a sua distribuição de renda e riqueza e melhorar a sua postura quanto ao desenvolvimento, no sentido de um desenvolvimento mais sustentável, economia do compartilhamento, agroeconomia ecológica, bom, várias coisas, mas no caso dos países subdesenvolvidos, o crescimento ainda é importante. Ainda é importante a gente dar direito às pessoas terem casa, terem um mínimo de dignidade, terem saneamento, e tudo isso implica em crescimento econômico. Então, a gente tem que pensar em crescimento e desenvolvimento, no nosso caso, não há outra saída. O que não quer dizer que a gente tenha que pensar em crescimento e desenvolvimento sem sustentabilidade social e sem sustentabilidade ambiental. Eu acho que o nosso desafio é pensar em crescimento e desenvolvimento com distribuição de renda e sustentabilidade ambiental. Existem caminhos para isso. Eu acho que o que eu falei aqui um pouco é sobre isso, essa ideia de organizar a nossa estratégia, a coordenação do Estado a partir de demandas e missões sociais e ambientais que compatibilizem a ação pública com o setor privado. Bom, gente, desculpa se eu não respondi a alguma questão, eu sei que tem muitas aí, mas era mais ou menos o que eu tinha para falar hoje para vocês. Obrigado mais uma vez pela participação, Guilherme, pela conversa. Queria agradecer também a Lorena e o Davi, que tem estado por trás da organização desses encontros. Eu queria destacar que a partir das 19 horas, o vídeo dessa conversa vai estar disponível no canal do IE, no YouTube, assim como os das conversas anteriores já estão disponíveis para vocês poderem
rever ou ver pela primeira vez se não tiveram oportunidade. É isso, mas mais uma vez, obrigado, Guilherme, obrigado pela participação de todos e aguardemos os próximos capítulos. E só mais Eu uma que coisa, agradeço. só para a gente relembrar que semana que vem a gente tem o nosso próximo encontro, que o tema vai ser por que a desindustrialização no Brasil dificulta o combate à pandemia. Vai ser com o professor Antônio Carlos Diegues, então a gente conta com a presença de todas e todos. E muito obrigada, professor, pela sua exposição e pelos ensinamentos que você nos deu hoje. Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.